Entenderam? Então, durante mais ou menos 50 minutos, uma hora, eu vou ficar falando sobre a estrutura do artigo de opinião, vou falar sobre as características, o que pode, o que não pode, vou mostrar modelos, vou explicar todos os conceitos. E aí, depois, eu vou dar uma hora para vocês fazerem a redação, o artigo de opinião, e mandar para o meu zap. E aí, ainda hoje, eu vou retornar para vocês. Retornar mandando áudio, mandando texto e por aí vai. Ficou claro isso? Me diga sim ou não, se essa estrutura ficou clara para vocês. Sim? Beleza. Ok. Então vamos assim, né? Eu vou explicar então a partir de agora os conceitos básicos. Deixa eu pegar aqui na área de trabalho que eu já deixei aqui para vocês. E aí nós vamos conversando um pouquinho o que é o artigo de opinião, no que ele consiste, né? Quais são suas características e por aí vai. A primeira coisa a entender que o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo ou argumentativo. Ele está dentro, com uma redação dissertativa e tudo mais. Então ele faz parte de um gênero maior. Ele é um tipo dentro de um gênero. Então o artigo de opinião é um tipo de texto que se encaixa dentro do dissertativo ou argumentativo, onde o autor vai apresentar seu ponto de vista. Ele tem algumas diferenças e algumas semelhanças com o texto dissertativo e nós vamos estudar isso, né? Onde o autor vai apresentar seu ponto de vista e por aí vai. A argumentação principal, como a redação dissertativa, a argumentação e a retórica de convencimento é a principal característica. Ou seja, assim como uma redação dissertativa, a principal intenção de um texto, de um artigo de opinião, é persuadir, é convencer o leitor de que o meu ponto de vista faz sentido. Ok? Ficou claro isso? Sim ou não? Vamos contando aqui, ó. Deixa eu perguntar a vocês aqui, mudou toda a plataforma aqui. Não dá para visualizar e ao mesmo tempo... Agora não dá mais para visualizar e ao mesmo tempo botar no chat não, né? Oi? Oi? Hoje não, hoje é só sobre artigo de opinião. Entendeu? Hoje é artigo de opinião. Hoje é produção de texto. Oi? Pior que eu não preparei a aula, porque o Alessandro me pediu artigo de opinião. Qual é o livro? Eu já falei do enfermeiro na última aula, na quinta-feira. Eu falei sobre o enfermeiro. Oi? Posso tentar lembrar vocês, mas nós hoje o ideal é que a gente foque na produção de texto, porque hoje vocês ainda vão produzir um texto, hoje vocês ainda vão me enviar e eu ainda vou responder vocês, fazer um mapeamento de todos os erros de vocês. Então hoje o dia tá... Então primeiro eu vou ter que explicar os conceitos básicos do artigo de opinião, falar, trazer e por aí vai. Se houver um tempinho aqui eu ainda falo com vocês sobre, tá bom? Mas vamos lá, senão a gente não tem tempo. Hoje o nosso dia vai ser corrido. Então nós já chegamos à conclusão que a argumentação é a principal, vamos dizer assim, intenção de um texto, de um artigo de opinião. A principal intenção é convencer, ok? E aí nós vamos ver agora algumas características. Vamos lá para o chat para a gente ver algumas características. Tá lá no chat. Textos escritos em primeira pessoa, e aí isso difere da redação dissertativa. Ele é muito próximo da redação dissertativa, o texto, o artigo de opinião, mas ele tem algumas diferenças
da redação dissertativa? Primeiro que a redação dissertativa é proibido usar a primeira pessoa do discurso. O artigo de opinião, o cara trabalha justamente com a primeira pessoa do discurso. Quem é? Eu. Então, num artigo de opinião, eu posso trabalhar com a primeira pessoa do discurso. Ok? Às vezes, se eu quiser, eu posso utilizar a terceira também, mas é permitido, não é permitido na redação dissertativa, mas no artigo de opinião é permitido utilizar, se quiser, a primeira pessoa, tá bom? Os artigos de opinião geralmente são assinados pelo autor. Eu não sei se a professora de vocês cobra isso, mas geralmente é como se fosse uma carta. Por tratar-se de uma espécie de documento, o artigo de opinião, então geralmente pede que o autor do artigo de opinião, além de escrever o nome dele, embaixo assine. Por quê? Porque o artigo de opinião, muitas vezes, ou quase sempre, ele é vinculado nos meios de comunicação, nos jornais, revistas, blogs. Então, ok? É um texto onde uma pessoa vai expressar a opinião dele sobre um problema da sociedade, por aí vai. A linguagem, a tendência da linguagem do artigo de opinião é uma linguagem simples, objetiva e por aí vai. Bacana? Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. A outra, que geralmente o artigo de opinião ele vem para abordar temas atuais. Por exemplo, no caso agora estamos passando pelo Covid. Pode ser que o cara faça um artigo de opinião falando sobre a saúde pública, um artigo de opinião indagando o ministro da saúde, por aí vai. Elas possuem títulos, né? O título geralmente é um título polêmico, um título provocativo, porque é através do título que o autor chama atenção para o seu texto. Ok? Até aí tudo bem? Então essa é uma das características do texto artigo de opinião. Bacana? Tranquilo? Até aí tudo bem? Diga para mim se até aí tá tudo bem. Sim? Beleza. Então vamos continuar. Deixa eu pegar aqui mais umas coisinhas que eu quero. Agora, além das características, eu vou falar da estrutura. A estrutura, ele é muito parecido com um texto dissertativo. Ok? A estrutura, ela é similar a um texto dissertativo. Tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. E aí cada um tem um papel parecido com o texto dissertativo. Vamos ver essa questão da estrutura do texto do artigo de opinião. Ok? Olha só, deixa eu te explicar. Existe um gênero chamado texto dissertativo argumentativo. E existe dentro desses gêneros vários tipos. Ok? Um dos tipos de gênero dissertativo argumentativo é a dissertação, é o texto dissertativo. Ok? Outros textos estão inclusos dentro do texto argumentativo. Por exemplo, o artigo de opinião. Ok? O artigo de opinião ele é muito próximo, em alguns aspectos, da redação dissertativa. Ele é muito parecido. Ele tem pequenas diferenças que nós estamos conversando sobre elas. Por exemplo, vou ver as diferenças entre o artigo de opinião e a redação dissertativa. Por exemplo, na redação dissertativa é proibido utilizar a primeira pessoa do discurso. Ok? No artigo de opinião eu posso usar, se eu quiser, a primeira pessoa, que é eu acho, eu acredito. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, que o texto, artigo de opinião, ele se encaixa mais no texto jornalístico. Ele tem algum diálogo com o texto jornalístico. Por quê? Ele é vinculado
em jornais. Eu escrevo um artigo de opinião e mando para o jornal o Globo. Se ele achar interessante, ele vai lá e publica. Pode ser numa revista, pode ser num jornal, pode ser num blog. Então, a redação dissertativa ela é específica para escolas, para concurso público e por aí vai. Já o artigo de opinião, ele está um pouco mais próximo do texto jornalístico, ok? A finalidade principal dele é parecido com o texto dissertativo. Por quê? A finalidade do texto dissertativo é convencer, é persuadir, através de argumentação lógica. Da mesma forma, o artigo de opinião também tem essa intenção. Só que o veículo que eles circulam são veículos diferentes. A redação dissertativa geralmente são redações propostas nas escolas e nos concursos públicos. Já o artigo de opinião, o veículo que ele vai atuar é mais nos jornais, nas revistas, ok? Mas ele tem, por exemplo, a estrutura é muito parecida. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui na estrutura, para vocês perceberem aqui a estrutura. Vamos aqui para o chat, mostrar a vocês. Por exemplo, o artigo de opinião é dividido também em introdução, onde você apresenta o tema. Você apresenta o tema que será discutido durante o seu artigo de opinião. Tem uma parte do desenvolvimento, onde você lança a sua opinião e você vai lançar argumentos para convencer o leitor de que você tem razão sobre o que está debatendo. Ok? Então, a mesma coisa. E a conclusão, que é a finalização do artigo, você apresenta as ideias para a solução do problema. Seria a intervenção. Na redação dissertativa eu chamaria isso de intervenção. É onde você apresenta a saída para o problema. Percebe que, de certa forma, a estrutura do artigo de opinião se assemelha muito ao texto dissertativo, com pequenas diferenças. Por exemplo, você assina, você coloca seu nome, você assina. Você pode usar a primeira pessoa do discurso. Você pode fazer em 3 parágrafos, um de introdução, desenvolvimento e conclusão, o que na redação dissertativa não é bom, não é aconselhável. Ou você pode se estender, aí o tamanho ele não tem um tamanho específico. Ok? Entenderam que a estrutura de um texto, um artigo de opinião, ele se assemelha muito à estrutura de um texto dissertativo, com pequenas mudanças. Um artigo de opinião, eu posso usar a primeira pessoa. Um artigo de opinião eu tenho que assinar. Um artigo de opinião geralmente é um tema que está sendo debatido no momento. Por exemplo, o Covid. Eu escrevo um artigo de opinião sobre como a saúde pública estava despreparada para uma pandemia. Estou fazendo um artigo de opinião. Daqui a pouco eu vou mostrar um artigo de opinião, para vocês darem uma olhada. Ok? Então, aí, batalha, o artigo de opinião é um gênero textual? Não. Um artigo de opinião é um tipo de texto, que está dentro do gênero argumentativo. Dentro do gênero argumentativo tem vários tipos de textos. Tem um texto dissertativo, tem um artigo de opinião e por aí vai. Mas agora nós vamos trabalhar com um artigo de opinião. Vou trazer aqui uma outra coisinha para a gente bater um papo, um textozinho para a gente discutir alguns elementos. Algumas coisas que nós devemos ter cuidado. Uma outra diferença entre o texto dissertativo e o artigo de opinião, na escola vai ser diferente, tá? Mas geralmente o artigo de opinião, a pessoa escreve o tema que ele quer. Por exemplo, eu vou fazer um artigo de opinião e vou lançar lá, vou enviar para o jornal o Globo. Então eu quero falar sobre saúde pública, então eu que escolho o tema. Quero falar sobre segurança pública, eu que escrevo e por aí vai. No caso, como é o colégio, eles vão colocar o tema, mas geralmente o artigo de opinião tem essa liberdade que o texto dissertativo não tem de tema, em relação ao tema.
a gente deve se preocupar com algumas coisas sobre o artigo de opinião. A primeira coisa é a definição do tema, né? Para fazer um artigo de opinião, o tema deve ser definido. Ele é o assunto sobre o qual o autor vai dissertar. Para isso, o artigo será feito no meio de comunicação, né? Quando é enviado para o meio de comunicação, o autor é que escolhe o tema. No caso da escola, geralmente é o professor. Mas devemos tomar cuidado com outros elementos. Eu tenho um tema, não tenho? Beleza? Esse tema, escutem, quando ele é proposto, muitas vezes eu não tenho tantas informações sobre o tema. Por ser um texto de natureza jornalística, eu parto do princípio que eu devo fazer uma pesquisa sobre o tema. Quando um jornalista vai escrever um artigo, ele vai lá e pesquisa o assunto. Então, a primeira coisa que tem que fazer no artigo de opinião é pesquisar e buscar argumentos através da pesquisa que vão fundamentar o meu texto. Não basta saber qual é o tema, né? Eu devo possuir argumentos para persuadir, para convencer o meu leitor. Sendo assim, ele é um texto opinativo, onde eu vou colocar a minha opinião. Ok? Um texto dissertativo ele não tem esse grau opinativo, ele é mais impessoal. O texto, artigo de opinião, o cara estabelece mais a opinião dele sobre, por isso também eu posso utilizar a primeira pessoa do discurso. Por isso a pesquisa é relevante, porque é a pesquisa que vai me dar fundamentação de ter argumentos para desenvolver a minha linha de raciocínio. Eu posso pesquisar na internet desde que eu procure fontes seguras. Até aí tudo bem? Me falem aí. Tá tranquilo até aí? Quem puder responder por áudio. Tá tranquilo? Beleza. Quem tiver dúvida, ou fala por áudio, ou manda alguma coisa aqui no chat. Ok? Que aí eu vou respondendo. Bom, então estamos falando sobre as características e estrutura de um artigo de opinião. Bom, sabendo que o artigo de opinião é um texto argumentativo, mas que ele ele faz parte do corpo dos textos jornalísticos, né? Eu devo ter, eu tenho alguns elementos que eu devo respeitar, que no texto dissertativo eu não tenho essa preocupação. Por exemplo, seleção de material, né? Por exemplo, quando no texto dissertativo eu não faço pesquisa. Me dão um tema e eu tenho que desenvolver. Um artigo de opinião, eu devo, por ser um texto jornalístico, um jornalista não escreve um artigo de opinião, ou um artigo seja qual for, ele não escreve à toa. Ele pesquisa o assunto, ele vai lá em fontes, ele se fundamenta, né? Ele vê vários sites, ele vê livros, e aí a partir das informações que ele coletou, ele vai fazer um recorte sobre o tema, e aí ele vai usar tudo que ele pesquisou, ele vai utilizar dentro do seu artigo de opinião. Tranquilo? Até aí tudo bem? Então vamos lá. Então já estamos percebendo que o artigo de opinião ele é um pouquinho diferente do texto dissertativo. Por quê? Porque ele faz parte, assim como
a redação dissertativa, ele faz parte de um gênero maior, que se chama gênero argumentativo. Todos os tipos de textos que estão dentro do gênero argumentativo, o nome já está dizendo, a principal intenção é convencer. Mas cada tipo tem as suas características. E as características do texto, artigo de opinião, por ser de natureza jornalística, né, ele aparece geralmente em jornais, eles têm características típicas de um texto jornalístico. Ele é um texto opinativo e por aí vai. Até aí tudo bem, beleza? Então olha só, vamos ver aqui uns elementos que eu gostaria que vocês... Vou trazer alguns trechozinhos de um artigo de opinião que eu selecionei aqui para vocês e vou jogar aqui no chat. Vou trazendo pedacinhos e a gente vai discutindo. Vamos ver agora, na prática, um artigo de opinião. Sabendo já de antemão que o artigo de opinião é um tipo de texto jornalístico que se encaixa dentro do argumentativo. Vamos lá. Tem problema não, Thalita. Você já tem o material. Tudo que eu estou jogando aqui no chat, eu mandei o material para vocês. É bom que vocês deem uma lida. Depois, Thalita, quando acabar aqui a minha explicação, eu vou explicar qual vai ser a dinâmica de hoje. Tá bom? Oi. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu explicar aqui. Vou explicar, peraí. Para todo mundo que pode ser que... Sobretudo a Thalita que chegou agora. Veja bem. Eu vou explicar. Estou explicando o artigo de opinião, mostrando as semelhanças e as diferenças entre esse tipo de texto e um texto dissertativo. Já falei um pouquinho sobre a estrutura, já falei sobre as características. Agora eu vou mostrar e vou debater com vocês um artigo de opinião, vou mostrar pedacinhos de um artigo de opinião para vocês verem na prática. Aí depois, ok? Vocês vão treinar esse artigo de opinião, mesmo tema que a escola vai colocar, vocês vão ter 1 hora para fazer o artigo de opinião. Vão mandar para o meu zap. E eu vou fazer comentários, ou por áudio, ou escrito, dizendo, olha, toma cuidado aqui, você errou ali, e por aí vai. Entenderam? Então, recapitulando, nós vamos ver todas as características. Durante 1 hora nós vamos ver só as características. Oi? O áudio tá horrível. Cauã, tô ouvindo muito pouco. Acho que é melhor a gente se comunicar pelo chat. Ok. Tá. Eu não ouvi, tá ruim, tá muito ruim o áudio de vocês. Eu não sei, meu celular acho que quebrou. Mas vou ver o que está acontecendo aqui. Mas olha só, me ouça. Se vocês tiverem dúvida ainda, vou recapitular. Vocês escrevam no chat que eu vou dar uma lida. Eu vou dar uma lida aqui no chat aqui vocês falando, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então eu vou falar o seguinte. Já escreve no chat se não entender o que eu vou falar. A aula hoje está dividida em 2 partes. A aula hoje vai ser um pouco diferente. Tá, eu vou repetir então as características sim. Vou repetir daqui a pouco. Tá bom? Tudo que eu falar aqui tem lá no material que eu mandei para vocês hoje. Tá bom? O que eu estou falando aqui é um resumo do material que eu mandei. Mas eu vou falar novamente. Então vou explicar a dinâmica. Hoje a nossa dinâmica vai ser diferente. Porque a prova vai ser amanhã, nós estamos muito em cima. Ok? E eu tenho que sanar pelo menos os erros primários de vocês. Eu vou explicar as características, vou explicar a estrutura, vou mostrar um artigo de opinião aqui. E depois eu vou dar uma hora para vocês fazer. Vocês vão fazer o artigo de opinião em cima do tema proposto pela escola. Vão enviar para o meu zap. E ainda hoje eu vou escrever
vou relatar todos os erros, né? Vou fazer um mapeamento dos erros de vocês, dizendo, olha, toma cuidado com isso, você está errando aqui, está errando ali, olha, isso aqui está escrito errado, isso aqui está faltando essa informação é desnecessária, isso eu posso usar, isso eu não posso. Vou fazer um mapeamento para vocês. E vou escrever e vou mandar áudio para cada um de vocês. Entenderam? Essa é a dinâmica da aula de hoje. Assim que eu acabar a explicação, eu vou dar 1 hora para vocês fazerem um artigo de opinião. E aí vocês vão me mandar para o Zap. E eu vou me comunicar com vocês através do Zap. Vou escrever e vou mandar áudio dizendo, olha, toma cuidado. Por exemplo, o Cauã errou alguma coisa. Eu digo, ó, Cauã, tá errado isso. Reescreve isso. Faz dessa forma. Entendeu? Então essa é a dinâmica de hoje. Terminando a minha aula, dou 1 hora. Vocês vão mandando os textos, os artigos de opinião de vocês para o meu Zap. E aí eu vou corrigindo e vou fazendo um mapeamento e vou enviando para vocês ainda hoje. Hoje vai ser uma loucura, mas não tem outro jeito. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre as características do artigo de opinião. Relembrar. É um texto que pode ser escrito na primeira ou na terceira pessoa, porque é um texto jornalístico. Então, é diferente já do texto dissertativo, que só pode ser escrito na terceira pessoa. Já tem a diferença. Uma das principais características é argumentar, é tentar convencer, né? Tentar convencer o seu leitor de que o seu ponto de vista faz sentido. Isso aí ele é muito próximo do texto dissertativo. Geralmente esses textos são assinados, tem um nome lá do autor, né? Geralmente não, quase sempre o artigo de opinião, eles aparecem em... O veículo que eles aparecem, geralmente são jornais e revistas, às vezes em blog. Tá bem? Eles possuem uma linguagem simples, porque por ser um texto jornalístico, vários tipos de pessoas vão ler o seu texto. Não é isso? Pessoas mais humildes, pessoas que tiveram acesso à cultura e por aí vai. Então a sua linguagem tem que ser simples, objetiva, racional e por aí vai. Geralmente, quando não é para a escola, porque aí é um caso específico que é para a escola, o tema é o autor que escolhe, né? Geralmente é um tema da atualidade, um tema que a sociedade esteja vivendo, um problema que a sociedade esteja vivendo. Ok? Tem título, é obrigatório o título. Geralmente esses títulos são meio polêmicos, né? São provocantes porque porque no jornal eles têm muitos artigos, muitas matérias. Então raramente uma pessoa lê o jornal todo. Né? E aí, geralmente, às vezes, o título me seduz para eu ler aquela matéria. É chamativo, me chama a atenção. Então, um título polêmico, provocativo, faz com que eu tenha curiosidade sobre o artigo de opinião, né? Por se tratar de um texto jornalístico. Ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. A estrutura dele, né? Vamos dizer assim, as características têm algumas diferenças do texto dissertativo, mas a estrutura dele é quase que uma de texto dissertativo. Tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma conclusão. Na introdução você apresenta o problema. No desenvolvimento você argumenta, né? Lança seus argumentos para convencer o leitor. Na conclusão você estabelece a saída para o problema e por aí vai. Até aí tudo bem? Fiz aí uma revisãozinha do que nós fizemos até agora. Tá tranquilo, Cauã? Ficou bom para você? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um trechinho de um artigo de opinião e nós vamos debatê-lo. Ok? Então agora eu vou pegar aqui um trecho e nós vamos entender essas características, essa estrutura na prática. Tudo que eu pegar aqui, tudo que eu estou jogando no chat, vocês têm lá no material que eu enviei. O que eu estou falando é só um resumão de tudo que eu enviei.
Tranquilo? Tranquilo. Eu vou mandando trecho por trecho e aí vocês vão entendendo essas características na prática. Ok? Vamos lá. Então vamos lá, um trechinho para a gente conversar. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Já apresentou o tema. É na introdução que eu apresento o tema. Alguém está falando? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Qual é o papel da introdução do artigo de opinião? Né? É apresentar o tema. Veja bem, qual é a diferença mínima entre a introdução dissertativa e a introdução de um artigo de opinião? Porque na redação dissertativa, a minha introdução, eu tenho que apresentar uma tese. Ok? Eu tenho que apresentar uma tese que tenha causa, consequência e por aí vai. Na introdução do artigo de opinião, eu não preciso apresentar a tese, eu apenas apresento o problema. Olha aqui como ele apresenta o problema. A educação no Brasil tem sido discutida, né, o artigo de opinião dele é sobre a educação no Brasil. Então ele escreveu um artigo de opinião falando sobre a educação no Brasil. Então o cara colocou aqui, a educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Então já está dizendo, ó, ele vai falar aqui sobre os aspectos de educação no Brasil e vai dizer que um país só se desenvolve através da educação. Aí ele continua. Enquanto o nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. É principalmente nas pequenas cidades que o investimento em educação é mais aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. E ele continua. Percebe como ele está agora depois que ele apresenta o problema, o que ele faz? Ele agora começa a lançar argumentos para mostrar o quanto é importante a educação para o desenvolvimento do país. Aí ele continua. Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido, até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que, enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência, pobreza persistirão. Então, o que ele está tentando provar que a violência, os crimes e tudo mais tem a ver, de certa forma, com o problema da educação. Ele diz, de certa forma, o que ele está tentando mostrar no seu artigo de opinião, é que o principal problema do Brasil é a educação. E que todos os outros problemas, como a violência e por aí vai, ou quase todos os outros problemas, partem do princípio que as pessoas não têm uma educação de qualidade no Brasil. E aí ele continua. Problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia, ordem e progresso. Ou, aí ele brinca, desordem e progresso. Para ele não há progresso sem educação. Não adianta mudar a economia, melhorar a economia, na verdade, segundo ele, nunca vai melhorar se não melhorar a educação. Porque a pessoa sem educação, ela não tem ela não é uma mão de obra qualificada. E aí, quando ela entra no mercado de trabalho, ela vai ganhar um salário mínimo. Vai ser um salário que não vai dar para ele sobreviver de maneira digna. Então aí ele continua. Nosso grande educador Paulo Freire, aí ele cita lá um educador. Aí a pesquisa, né? Paulo Freire é considerado o maior educador do Brasil, né? É um cientista renomado, muito premiado pelo mundo afora. Ele é o, vamos dizer assim, o educador mais citado nas universidades
do Brasil e fora do Brasil, e por aí vai. E aí ele cita o Paulo Freire porque ele fez uma pesquisa. Não esqueça que o artigo de opinião é um texto jornalístico. E um jornalista, quando vai escrever um texto, ele parte do princípio de fazer uma pesquisa. Então ele pesquisou, quis saber quem é o Paulo Freire, se ele não soubesse, entendeu? Então geralmente o artigo de opinião, como qualquer outro texto jornalístico, o jornalista se dá o trabalho de fazer uma pesquisa. Nosso grande educador Paulo Freire dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então ele cita uma frase que é muito conhecida do Paulo Freire. Ele vai dizer: olha, sozinha a educação não muda o país. É verdade. Sozinha ela não muda, tem outras questões. Tem as questões políticas, econômicas e por aí vai. Sozinha a educação não muda. Mas, em contrapartida, sem educação a sociedade também não consegue mudar. Segundo ele, não consegue. Então, é necessário que o governo dê uma atenção especial à educação no Brasil. E aí ele vai tentando convencer o seu leitor de que a educação é importante. Faltou apenas agora uma saída, a conclusão. Aí vamos lá, vamos fazer uma conclusão junto. Ele já argumentou agora. O que resta? Uma conclusão. Qual é o papel da conclusão num artigo de opinião? É muito próximo de uma conclusão dissertativa, onde eu estabeleço uma intervenção, ou seja, uma saída para o problema. Olha o que eu disse aqui, olha o que o cara disse. Ele disse que a educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento do país. Ele disse que o país só se desenvolve através da educação. Ok? Depois, ele diz o seguinte, que não adianta o governo só se expandir economicamente, se dedicar economicamente, que se não produz educação, não produz mão de obra qualificada. Se não produz mão de obra qualificada, não adianta, tá bem, se o cara não estudar, não tiver uma educação. Por exemplo, o país também ele avança quando produz pesquisas, e pesquisas têm a ver com educação e por aí vai. E aí ele vai tentando convencer. Aí ele cita lá ele pesquisou, ele cita lá um educador muito famoso, que é o Paulo Freire. E aí ele diz assim, olha, ele cita o Paulo Freire, ele abre aspas, né? Ele diz o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco a sociedade muda sem uma boa educação. E aí faltou apenas uma conclusão. Qual é o papel da conclusão? O papel da conclusão é o seguinte: estabelecer uma saída para um problema, no último parágrafo. Entende qual é o papel da conclusão? Então percebemos que um texto dissertativo, ele é muito próximo de o artigo de opinião é muito próximo de um texto dissertativo, sobretudo na sua estrutura. Ok? Alguma dúvida? Então eu falei mais ou menos aqui sobre o artigo de opinião, falei sobre as características, falei sobre a estrutura, falei o que deve colocar, o que eu não devo colocar, falei sobre as semelhanças entre o texto dissertativo e o artigo de opinião, falei sobre as diferenças entre eles, coloquei aqui um artigo de opinião, discutimos. Eu acho que você já tem ferramentas suficientes. Bacana? Tudo o que eu falei está no material que eu mandei. É só um resumo, a minha fala é só um resumo do material que eu falei. Qual é a segunda parte da aula? A segunda parte da aula é vocês agora pegarem um tema que a escola propôs, adaptar tudo que eu falei ao tema. Vão mandar pelo meu zap. E aí as redações vão chegando ainda hoje, eu vou enviar todos os comentários necessários. Vou fazer um mapeamento dos erros de vocês, vou mandar áudio, vou mandar textos, fazendo comentários onde eu encontrei os erros, para que vocês não cometam esses erros na hora.
Alguma dúvida? Eu vou fechar agora a primeira etapa da nossa aula. Nossa aula hoje ela é um pouco diferente, é composta de 2 etapas distintas. E agora vocês vão fazer os textos e eu vou aguardar um de cada vez e vou fazendo o mapeamento dos textos. Pode ser? O tema da escola. A escola não colocou um tema para amanhã, para entrega amanhã? Sim ou não? É o mesmo tema. Vamos desenvolver esse tema. Já vão fazendo pesquisa que vocês acharem interessantes na internet. Já vão fazer tudo que eu falei, todos os mecanismos que eu falei, vocês vão usar o mesmo tema. Por quê? É essa redação que você vai aproveitar para mandar para a escola. Já vamos trabalhar. Inclusive, eu já vou encontrar os erros e vou comentar os erros para que vocês não, ao enviar, eliminem esses erros. Entenderam qual é a dinâmica? Sim ou não? Exatamente. Vão fazer exatamente como a professora pediu. E aí lá tá todas as características. Eu já dei uma olhada, lá tem todas as características. Vocês vão exportar o tema, as características, o material de apoio lá que ela colocou. Faz como se fosse, é o mesmo texto que vocês vão enviar para a escola. Só que eu vou eliminar os erros de vocês antes de vocês enviarem. Vou comentar os erros. E aí tem que me mandar hoje, porque eu vou fazer e me mandar em 1h e meia no máximo. Porque eu não vou poder ficar até muito tarde. E aí vou corrigir as redações e vou fazer o comentário e vou enviar ainda hoje. Porque vocês têm que enviar amanhã para a escola. E amanhã eu vou trabalhar durante o dia todo. Não vai ter como fazer isso. Entendeu? Entenderam qual é a dinâmica, sim ou não? Pode falar. Tá. Então deixa eu dizer, eu vou passar uma estratégia para você. Como é que geralmente os artigos de opinião são escritos por jornalistas. O que eles fazem? Se o tema é difícil, eles fazem um recorte e começam a pesquisar no site. Joga lá, vê, faz umas anotações. Joga lá, vê, faz outras anotações. É claro que não vão copiar literalmente, porque aí é plágio. Mas aí entende o tema e escreve com as suas palavras. Pesquisa. Todo texto jornalístico, ele parte do princípio da pesquisa. E o artigo de opinião é um texto jornalístico. Então vocês têm que fazer pesquisa. Pegar lá e fazer pesquisa sobre o assunto, entender, escrever com as suas palavras dentro daquela estrutura de um artigo de opinião. Vocês vão me mandar. Se eu encontrar erros, eu vou mostrar, olha, isso aqui tá confuso, isso aqui não tá confuso, e por aí vai. Entenderam? O ideal é que vocês me entreguem entre 1h e 1h30, para eu ter tempo ainda para fazer tudo isso hoje.